Amigos palmeirenses, palmeirenses de verdade, estamos aqui para mais uma live do nosso canal. Boa noite, pessoal do chat. Hoje com menos pessoas aqui, mas estamos aqui, né, na nossa live de quinta. Boa noite, Caio, né, do Arquiporcada, que tem bancada fixa. Boa noite, Marcelo. Bom, vamos começar já então do nosso primeiro tema, que é o jogo de ontem, a nossa classificação, a quarta semifinal, nossa seguida de Libertadores, né? Igualamos o Santos de Pelé com um time que chegou a 4 semifinais seguidas também, né? O Santos nos anos 60 chegou. E, né, o Abel precisou de 4 temporadas para chegar a 4 semifinais seguidas com o Palmeiras de Libertadores. E o empate de ontem, vou começar com você. Boa noite, Caio. Como é que você viu o jogo de ontem aí, Palmeiras em mais uma semifinal? Boa noite, Bruno. Boa noite, Marcelo, pessoal do chat aí. Cara, vamos começar falando que essa camisa aqui, ela é pesada demais, cara. Ela é pesada demais. Para você chegar num time que tem essa camisa, comandar, você não pode ser qualquer um. E quando a gente faz as escolhas certas, a gente tem um treinador que em 4 anos ele tem mais semifinais do que o nosso rival, né? Vamos começar hoje falando dessa forma aí, dando essa alfinetadinha nos caras aí, porque a rivalidade é uma coisa sadia, eu acho que tem que ter essa provocação do bom sentido. Mas falando sobre o jogo de ontem foi quase que um treino de luxo. Porque o Palmeiras chegou aqui em São Paulo para jogar contra um adversário tecnicamente inferior, com o resultado já feito, quando jogou fora de casa, e para resolver, né, resolver entre aspas, diante da torcida, esse resolver era você fazer o tempo passar. Então era uma noite propícia para fazer alguns testes, no meu ponto de vista. Visto que o Palmeiras utilizou de 3 zagueiros, o que já fez outras vezes, mas não costuma usar essa formação com frequência. O Palmeiras iniciou aí com o Flaco Lopes de titular, isso eu confesso que me surpreendeu, eu imaginei que o sistema seria o sistema que a gente já está acostumado e que no lugar do Dudu entraria o Breno Lopes. Para minha surpresa, isso não aconteceu, mas ainda assim, né, como eu falei,
foi um jogo para fazer o tempo passar. O Flaco Lopes, que foi quem teve a oportunidade, é um cara que cada vez que ele joga, cada vez que ele ganha uma sequência, eu vejo ele mais maduro. Apesar da falta de paciência de alguns torcedores e tal, eu acredito que o período onde ele se destacou mais no Palmeiras, como até já falei isso numa outra live, foi ali aquela reta final de Campeonato Paulista, aquele início de Campeonato Brasileiro, onde o Rony apresentou uma lesão e ele fez o papel dele, né? Teve, se não me engano, um período que ele fez 4 gols em 4 jogos. Então, ontem, por mais que ele não tenha marcado o gol, ele procurou jogo, ele estava se apresentando, entendeu? Ele mostrou vontade. Então, eu acredito que conforme ele tem, até se a gente pegar a filosofia do Abel, né, que ele aumenta as chances conforme o jogador demonstra mais querer isso, eu acho que é uma questão de tempo para ele, de repente, até ganhar aí uma titularidade, se destacar mais, ou o Abel achar uma posição para ele no sistema já feito, porque esse sistema que a gente joga atualmente, não tem como você tirar o Rony de falso 9, ou como você deixar alguém ali na área para ser aquele centroavante nato, tá? Então, acho que deu para ver essas experiências aí, essas mudanças no jogo de ontem, colocou ali o Kevin para jogar alguns minutos. Eu acho que foi mais a nível daquela experiência dele ter a primeira partida dele como profissional jogando no Allianz Parque. Acho que para quebrar aquele anseio, aquela coisa, muita gente pedindo ele, mas o processo, né, tanto com ele quanto com qualquer outro que vem da base, a gente fala aqui quase toda live que é gradativo, tá? E tudo tem um começo, né? Ontem acredito que foi o do Kevin, o Flaco aí passando pelas suas etapas. Quando o Mike entrou no jogo, achei que o Palmeiras também melhorou. O primeiro tempo, como eu falei aqui nos bastidores, foi algo assim um pouco mais devagar. No segundo tempo, Palmeiras, com as mudanças, tornou o jogo um jogo mais aberto, né? É interessante você olhar a mudança de rendimento da equipe quando sai o Piquerez e o Marcos Rocha e entra o Mike e o Vanderlan. Acho que são laterais aí que, para esse sistema, né, eu acho que tem mais gás, acho que apoia mais, acho que tem uma recomposição mais rápida também. Então, um 0-0 ok ali para fazer o tempo passar. Se ontem, com todos esses testes, tivesse acontecido, por exemplo, de perder o jogo, também seria uma ocasião onde não comprometeria todo o trabalho feito até agora, tá? E a partir do momento que a gente tem aí pela semifinal um Boca, que eu acho que é um assunto aí das próximas pautas, então eu não vou me estender em relação a isso. Eu acho que o Palmeiras vai ter uma postura um pouco diferente daquilo que a gente viu ontem, né? Mas que eu destaco aqui mais uma vez que pela circunstância que a primeira partida trouxe para a partida de ontem, era um dia onde o Palmeiras podia ir ali com o pé um pouco mais no freio, tá? E essa foi a impressão que eu tive olhando para o jogo ontem. Mas gostei do que vi. Palmeiras melhor no jogo. E é isso. Perfeitamente. Tiago, boa noite. Tudo bom? Tiagão tá morrendo ali, Tiagão. Trupé. Tudo trupé. É um pouco ruim a internet aqui, mas vamos conforme eu conseguir. Bom, Tiago. Oi? Como é que você está? Tudo bem? Feliz da vida? Palmeiras classificado para as semifinais? Tudo bem, agora uma semana na praia, né?
Olha só. Uma semana na praia. Trabalhar na praia. Trabalho mais na praia. Viu? Bom, Thiago, boa noite. Tá com um delayzinho, Tá meio Bruno. ruim. Pode falar. É só um delayzinho, já vamos ver se segura. Bom, Thiago, fala pra gente aí, né, o que você achou do jogo de ontem, Palmeiras aí, mais uma semi. Lugar aqui, melhor. Brunão, enquanto o Thiago se acerta lá, é natural, ele tá no interior do Paraná, ou na verdade ele tá no litoral do Paraná, tá com o pessoal lá, para quem não sabe, o Thiago é técnico, professor de educação física, pessoa formada na área do desporto, e hoje ele está lá em atividade no litoral do Paraná. Bom, vamos falar do Palmeiras aqui. Eu estive ontem no estádio, cara, foi uma experiência maravilhosa. Tive a chance de entrevistar torcedores do Desportivo Pereira, não sei se vocês viram lá no Instagram os vídeos. A gente entrevistou uma galera, entrevistei o Gustavo Gomes Cover, né? O cara que imita o Gustavo Gomes, batemos papo pra caramba. Cara, foi um dia especial porque não havia nenhum tipo de energia negativa. Toda a torcida estava lá, comprou seu ingresso, sabendo da classificação. Houve um corporativismo, o pessoal abraçou a torcida adversária. O pessoal que veio da Bolívia, super cordial. E outra, cara, os caras foram lá comprar a camisa do Palmeiras. Eles entraram na Palmeiras Store comprando material do Palmeiras. Foi muito legal o dia de ontem. Eu e a Maria aproveitamos a beça lá, não só o esquenta, fomos lá na academia de futebol. Na academia de futebol estava vazio, porque a mãe estava fazendo a atividade dela ali na Caraibas com a Palestra Itália. E lá a gente encontrou vários amigos, criou conteúdo junto. E depois fomos lá para o estádio. Acho que agora o Thiago estabilizou, mas eu vou continuar a minha fala antes de passar para ele. E aí a gente sabia que o Palmeiras classificado não ia vir a 200 por hora, visto que com a classificação garantida. E assim, o que eu falei hoje na live com o Tedesco, quero agradecer muito o canal Porcaria e o PVA do Danilão. PVA é o canal do Danilo, que me receberam super bem no cafezinho lá. E eu fiquei muito orgulhoso de estar encontrando mais uma mídia alternativa bem feita, bem construída, e está estabelecendo novas parcerias aí com pessoas que também são apaixonadas pelo Palmeiras. E, como eu falei, um trabalho impecável do Tedesco com o Danilão lá. Quero agradecer muito o Orsolim, que foi o responsável por essa ponte. E a gente vai colaborar com o que a gente pode também, que é ao nosso lado, de entender muito aqui do Instagram, do TikTok e outras coisas que nós fazemos aí também. Enfim, dado o devidos agradecimentos, né, sobre o jogo em si, o Palmeiras entrou naquela condição de vamos administrar o jogo, como bem colocou o Caio. E, para mim, a síntese da partida, ou a premissa da partida, ela estava ligada à ausência do Dudu. Então, logo ali na primeira foto, está o Veiga com a foto do Dudu, em homenagem ao Dudu, que estava ausente devido à contusão. Isso, para mim, foi emblemático. E a contusão do Dudu pesou na partida, por incrível que pareça. E não pesou pela ausência, pesou porque ficou uma lição. Que nesse jogo a gente podia ir mais tranquilo, mais devagar, administrar a partida sem ter novas contusões. Visto que já no final de semana vamos enfrentar o Corinthians e tem jogos mais importantes. Daqui 20 dias tem Boca. Já estou comprando meu ingresso, minha passagem, vou para a Argentina e quero assistir essa partida aí. Tem só 300 ingressos disponíveis, os caras estão vendendo. O primeiro lote está acabando. E antes que eu perca essa chance, eu tenho que só tomar cuidado de não cair no meio da torcida do Boca, né? E depois tomar uma surra. Mas assim, já estou me preparando para ir para a Argentina. Se tudo der certo, vou eu e a Maria para lá. Enfim, sobre a partida em si, um jogo não muito técnico, muito mais tático por parte do Palmeiras, o tempo todo preocupado em ter a posse de bola.
de deixar os 3 zagueiros servindo para deixar a linha defensiva na saída de bola bem aberta para que o Palmeiras tivesse a posse e pudesse progredir sem muita dificuldade. Vocês podiam ver que quando nós vimos da nossa saída de bola, eles sequer conseguiam marcar a nossa saída de bola. E os 3 zagueiros foram importantes. Óbvio, a gente consegue fazer isso também no 4-3-3, em outras variações. Essa não é a questão. Mas foi importante porque deu posse de bola ao Palmeiras e com isso se expôs pouco. O time deles, eu entendo o ponto de vista do técnico, acho que o objetivo deles não era não tomar outra goleada no Allianz Parque, que era o placar natural daquela partida. Então, de maneira, entre aspas, covarde, eles foram para o jogo com um time um pouco recuado para quem precisava fazer 4-0. Os torcedores do Desportivo Pereira, os quais eu conversei antes da partida, estavam otimistas de fazer 4-0 durante a partida, ir para os pênaltis, que o Palmeiras era ruim nos pênaltis, mas a gente sabia que isso não ia acontecer. A gente até brincou nos vídeos que fizemos com a torcida adversária de que era uma missão impossível para eles. Mas assim, nós entendemos que o Palmeiras fez uma boa partida. Se eu tivesse que falar de alguma decepção no jogo, ainda a dificuldade de alguns atletas, mas acho que faz parte desse momento de transição que o Caio falou. No caso, ele elogiou o Lopes. Eu vi muita dificuldade no Lopes e era uma chance de ouro para o Lopes. Por que era uma chance de ouro? Ele poderia ratificar que ele era o 12º, 13º atleta do nosso elenco e podendo ser uma opção para o Palmeiras. Já que nós estamos afunilando, faltam 3 jogos para a gente conquistar o tetracampeonato, mas principalmente no Brasileirão, onde nesses jogos que porventura a gente venha a fazer, chegando à final, estou vendo aqui, o Zé Nivaldo aí, que atrelado ao Porcaria, já fiz meus agradecimentos. Estou vendo o Orsolim aqui também, do Razão Alviverde, que fez a ponte lá com o Tedesco. Mais uma vez agradecendo, foi maravilhosa a live. Como eu falei, o canal lá, Porcaria, é muito bem feito, um trabalho muito bem feito. Voltando à análise da partida e do elenco do Palmeiras, para mim o Lopes perdeu chance de ouro. Ele errou muitos passes, perdeu chances de gol, falhou nas assistências e com isso cria uma desconfiança, entendo eu, da parte do Abel do que ele pode entregar. A gente sabe, o Lopes é um menino. Quem pensa que o Lopes não, já é um jogador, a gente pagou 50 milhões, então tem muita crítica em relação ao Lopes. E da minha parte, eu entendo que Silvio Saad, já boa noite. O Rames chutou o pênalti para fora. Eu depois atualizo aqui todo o placar, Silvio, para o pessoal que está antenado com a gente, está sintonizado com os resultados. Mas, enfim, era uma chance de ouro para o Lopes e ele não aproveitou. O Kevin entrou, mostrou a sua imposição física, a gente vê que é um atleta diferenciado, mas também é cedo, pouco tempo para fazer qualquer avaliação. A gente sabe que o Kevin já jogou no profissional, não é a primeira vez que ele está lá. Está 2-1 para o São Paulo contra a LDU, pelo que eu estou entendendo. Se puderem atualizar aí. E eu não lembro nem qual que é o placar que classifica ou elimina. Mas finalizando aqui a questão do jogo, o jogo para mim foi fundamental, como o Caio falou, para testar novas opções para o Palmeiras. E é para isso que servem mesmo, né? O que o Caio falou, para isso que servem esses jogos. Então, entendo que o Abel fez muito bem, não há crítica nenhuma. Quem critica o jogo de ontem é não entender a real situação que o Palmeiras se encontra na temporada. Ontem a gente tinha que cumprir um papel. Vários jogadores estão em regenerativo, alguns jogadores jogando no sacrifício, e aquele jogo foi fundamental para que o Palmeiras pudesse fazer um treino de maneira oficial. Eu lamentei por não ter sido 1-0, para a gente ampliar a nossa vantagem, os nossos números em Libertadores. Queria que muito o Palmeiras tivesse vencido. Mas, infelizmente, não aconteceu. E não dá para imputar esse empate a nenhum jogador em especial. Eu falei do Lopes porque, para mim, o Lopes perdeu a chance, uma das chances da vida dele. Porque ele teve as oportunidades na partida, teve muito campo para jogar,
E, infelizmente, o Lopes acabou não conseguindo. O que o Caio falou sobre o Lopes é muito pertinente. É um jogador que tem condição, é um jogador com qualificação técnica. A gente não está falando... É um jogador muito melhor tecnicamente, por exemplo, do que o Borja, do que o Navarro. E eu, às vezes, questiono um pouco o valor dos 50 milhões por ele, mas a gente tem que entender que dos jogadores que estavam disponíveis no Brasil naquele momento e poderiam ser contratados, é o melhor que se tinha disponível no mercado. E agora é aguardar para que o futuro nos apresente uma boa surpresa, visto que a gente baixou um pouco as expectativas sobre o Lopes. Quem for no Transfer Market vai ver que ele já teve até uma queda de uma oscilação. Outro ponto importante que a gente debateu hoje na live lá com o Tedesco, e a título de informação, o Veron está sendo dispensado do Porto. É provável que ele pinte aqui no Campeonato Brasileiro, em algum clube do Brasil, e é uma grande perda financeira para o Palmeiras. Isso, o Palmeiras ainda tem porcentagem do atleta, e para o garoto, que tinha um potencial gigantesco para ser um grande atleta, mostra pouca cabeça. Ontem a gente debateu dizendo que faltava amadurecimento para o Veron. Eu não consegui expor essa minha opinião hoje pela manhã, mas, assim, o que pegou para mim no caso do Veron, falta um pouco de inteligência emocional. Eu vejo ele bastante perdido como pessoa e com dificuldade de resolver questões simples, e ele precisa amadurecer. Não tem a ver com a balada, machucar o pé com isso, faz parte de um contexto ainda maior. Entendo que o Veron tem que amadurecer como homem, como ser humano, e isso pode ser que leve tempo para acontecer. Da minha parte, torço para que o Veron vingue, seja lá qual time que for. Não é só pelo retorno técnico, porque se trata de retorno financeiro, porque se trata de uma pessoa a qual todo torcedor palmeirense torceu para que ele se desenvolvesse. Então, eu fico bastante frustrado com o que eu vejo com o desenvolvimento da carreira do Veron. Ia perguntar para você, Caião, como é que você vê o Veron, cara, nessa condição? Sendo dispensado do Porto, não está sendo encontrado um clube para ele na Europa e ele deve pintar aqui no Brasil, cara. Ah, cara, é triste, né? É triste. Ele teve toda a oportunidade. Ele trabalhou no Palmeiras com um treinador que só não ajuda quem não quer ajuda. E a gente vê um potencial, como o potencial do Veron. 2 vezes eleito aí melhor jogador do mundo, se não me engano, quando estava no Sub-17. Exatamente, foi bicampeão do mundo também, não só melhor, para te dar subsídio, e venceu o Real Madrid na Espanha, cara. Com goleada, inclusive, né? Exatamente. Com goleada, inclusive. O jogador aí tá com 20 anos, ele vai fazer no dia 3 de setembro, se eu não me engano, ele vai fazer 21 anos e já está perdendo o mercado. É triste, né, Caião? É bem triste, é complicado, assim, é um cara que hoje a gente olha a forma que ele saiu, depois de uma polêmica ali numa véspera de jogo, né, que vaza um vídeo dele numa balada lá, bebendo e tal, e aí é o que algumas pessoas pegam e falam para nós assim, poxa, porque o cara é jogador, ele não tem vida, ele não pode curtir, ele não pode ir para uma balada. Cara, eu acho que ele pode, mas eu acho que tem hora para tudo. Eu acho que tem hora para tudo. A partir do momento que ele não corresponde às expectativas e aparece, né? Isso aí foi a cereja do bolo. Ele já vinha tendo outros problemas extracampo. E aparece esse vídeo numa véspera de um jogo tão importante como era aquele das quartas de final da Copa do Brasil. Eu acho que foi o estopim ali para uma venda onde teve mais cara de livramento do que de venda. Se a gente avaliar uma proposta que teve aí um pouco antes dele sair do Palmeiras,
Acho que era perto aí, acho que de uns 30 milhões. Ele saiu do 30 Palmeiras. milhões de euros, ele saiu por 10. Entendeu? Então, assim, é uma proposta que é o triplo do valor ao qual ele saiu. Então, assim, quando a gente faz aquele. Isso aí, de certa forma, virou até um meme, né? Mas eu acho que é uma situação perfeita para a gente falar de expectativa e de realidade. Só que foi uma realidade que, infelizmente, não dá nem para falar que ele construiu, uma realidade que ele desconstruiu. Porque potencial ele tem, estrutura ele Só tem, uma ele estava na informação. São Paulo está eliminado, tô certo? Ó, a informação que eu acabei de receber é de muita alegria para o torcedor palmeirense, né? Porque o São Paulo consegue deter 2 títulos com o torcedor palmeirense. O de ser um rival do Palmeiras ou não. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. LDU vence o São Paulo nos pênaltis e avança 5-4 nos pênaltis. Gente, maravilhoso, não tenho outra palavra. Tudo bem, é a Série B da Copa Libertadores, mas o São Paulo merece isso daí mesmo. É dessa maneira que eu penso. Caio, pode continuar. Eu só quis trazer a informação no time correto. Mas, cara, é um plantão muito, muito pertinente aí. E de verdade, né? Quando a gente escuta isso de São Paulo, é aquela coisa que eu sempre falo, né? No final do filme, o Jason, né? Que eles se denominaram um tempo aí, a gente sabe bem o que acontece com ele. Mas voltando ali pergunta ainda dentro da tua fala, você vai torcer para quem? Flamengo ou São Paulo? Cara, olha, é difícil responder essa pergunta. É difícil eu ter que falar o que eu vou falar agora. Mas o Flamengo, ele coloca uma rivalidade que não existe. Ele enxerga o Palmeiras como um rival. E para nós, o Flamengo, ele é um adversário, na melhor das hipóteses, um concorrente direto por título. O São Paulo é muito mais rival do que o Flamengo. E já que eles não têm Copa do Brasil, que continuem sem Copa do Brasil. Torcer para o Flamengo só para não ver o São Paulo ganhar uma Copa do Brasil. Cara, eu tô numa briga aqui. Antes da minha opinião e vou voltar a bola para você, para não. Já atrapalhei teu raciocínio, né? José Ivaldo, muito obrigado pelo suporte aí. Eu vi que você logou o teu canal aqui conosco também, que se não me engano, tá no Porcaria. E, Brunão, vou devolver para o Caio ainda, tá? Mas, Brunão, queria saber de você. Quem você vai torcer, Flamengo ou São Paulo na Copa do Brasil? Olha, falando sinceramente, né? Eu não gosto do São Paulo, né? Corinthians é rival e São Paulo é inimigo, né? Vou falar, nunca gostei do São Paulo, né? E que não falei, o Flamengo é um time, tudo bem, não vou falar que eu gosto do Flamengo, mas é um time que tá, que nem o Caio falou, ele é concorrente direto por título do Palmeiras. É um time grande, é um time que assim, a gente não pode duvidar muito do Flamengo. Eu estou falando particularmente por mim mesmo, tá? O Flamengo tem potencial, por mais os problemas que acontecem lá, né, com o elenco deles, com o técnico deles. Né? Então, assim, não vou falar que eu gosto do Flamengo, mas não vou falar também que eu odeio, né, de toda forma o Flamengo. Então, eu vou querer que o São Paulo continue sem Copa do Brasil. Cara, eu acho que eu vou ser o único que vou contrariar vocês. Eu vou explicar meu raciocínio. Olha, é legal sacanear o São Paulo porque nunca foi campeão. Tô vendo aqui o Zé Nivaldo, Chupa Tricas, aqui é Palmeiras, o Ezequiel, Tricas eliminado, a galera, o Silvanilton, o Daniel Messias, a galera toda aqui comentando, né? Mas o que eu queria falar? O Palmeiras disputa nesse momento, e pela história, a hegemonia do futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo são tetra da Libertadores. São Paulo está falido economicamente. Para quem não sabe, o São Paulo declara das suas dívidas apenas as contas, dívidas bancárias, dívidas com os atletas que estão lá jogando hoje. Todo o passivo do São Paulo
que são as dívidas jurídicas, impostos também estão nas dívidas declaradas. Mas entre dívidas cíveis e, principalmente, dívidas trabalhistas do São Paulo, não está lá no balanço do São Paulo. A dívida do São Paulo hoje ultrapassa 1 bilhão e 100 mil reais. São Paulo vendia, a gente estava falando hoje lá, estava lá com o Tedesco, lá no canal Porcaria, e aí o que a gente estava debatendo? Exatamente essa questão econômica dos clubes. E para mim, o que marca é o seguinte: o São Paulo está em franca decadência. O São Paulo representa hoje, no futebol brasileiro, o que o Palmeiras representou em dado momento, quando caiu para a segunda divisão e estava totalmente endividado. E o Palmeiras representa hoje exatamente o contrário. O Palmeiras montou a categoria de base que o São Paulo um dia teve. O Palmeiras tem uma estrutura que um dia foi o Morumbi, o Refins. Hoje, o Palmeiras é a grande referência do futebol nacional. Em tudo, em tudo. E aí é que está o contraponto. E eles estão exatamente no ponto contrário onde nós estávamos. Se o São Paulo ganhar o dinheiro da Copa do Brasil, não vai dar nem para palitar os dentes com esse dinheiro. Antes do São Paulo, qualquer jogador que era vendido lá, e foi isso que a gente debateu lá no canal Porcaria, o São Paulo vendia qualquer jogador. O cara mal tinha vestido uma chuteira, valia 20 milhões de euros. Jogadores do São Paulo estão sendo vendidos hoje a 3 milhões e meio de euros. Ou seja, tudo aquilo que eles conquistaram como marca, eles perderam. E eu não quero ver esse dinheiro na mão do Flamengo, que esse sim vai poder fazer proveito disso. Eu não quero ver o Flamengo passar o Palmeiras, ir para a penta e a gente ficar como tetra na Copa do Brasil, e nem eles juntarem aquele monte de torneios que não valiam nada. Supercopa do Brasil, né, e outros torneios que nem me lembro mais o nome agora, e dizerem que tem mais títulos do que a gente. Eu não quero isso. Então, nesse momento, existe uma rivalidade com o Flamengo. Mas eu falo de hegemonia de títulos nacionais. E para mim o que conta sempre é o Brasileirão. E aí é uma lavada. Mas eu não queria dar essa margem. Então, são duas as razões pelas quais eu não vou torcer pelo Flamengo, mas eu prefiro que o Flamengo ganhe. É a questão que o São Paulo ganhe. É a questão da grana, que não vai fazer diferença nenhuma para o São Paulo, porque o São Paulo, isso vai ser dinheiro para pagar juros, e de todo mundo sabe que quem paga juros não paga nada. Então, esse dinheiro na mão do São Paulo não vai valer nada. E esse título vai ser 1 contra 4 do Palmeiras. Então, parece controverso, é legal a piada do nunca ganhou, mas eu prefiro continuar sendo melhor do que o Flamengo em todos os títulos nacionais, do que dar essa chance no caso, para o Flamengo passar a gente em Copa do Brasil. E também entendo que o time do Flamengo ele pode ter jogadores tecnicamente melhores, mas é um elenco de laranjas tão podres, que e fora o Sampaoli e outras coisas que a gente sempre pode colocar em pauta, do outro lado tem o Dorival Júnior, Caio, que é uma pessoa do bem, que veio do Palmeiras, é um treinador brasileiro, pragmático, gosto do trabalho do Dorival Júnior, e é um prêmio para essa carreira tão batalhadora que foi a do Dorival Júnior. E ele jogou no Palmeiras, é palmeirense, e dentro desses dados todos, entendo hoje que o Dorival Júnior é o melhor técnico brasileiro. Então, se eu tivesse que dar algum crédito para justificar a minha torcida contra São Paulo ou Flamengo, ficaria o Dorival Júnior, o Flamengo não pôr a mão nesse dinheiro, o Flamengo não chegar ao penta da Copa do Brasil e ir contra tudo que eu pensei a vida inteira. Eu não gosto do Corinthians, é o grande rival palmeirense, só que o São Paulo é inaceitável. Só que dentro da pior condição, eu vou preferir, diferente de vocês dois, eu compreendo totalmente essa divisão, eu vou acabar torcendo para que o Flamengo não vença. Mas não porque ele seja representativo como rival. O rival é o São Paulo. Porém, é significativo que ele não vença por causa da questão dos títulos. E aí nós estamos falando de uma coisa muito maior, na qual o Palmeiras é o grande campeão nacional. É isso que aonde eu estou dividido. Caio, a gente estava terminando de falar lá da questão do Verón, né? Mas eu já queria emendar mais alguma coisa, né? Como que você vê essa questão da base do Palmeiras agora? Em que patamar você acha que a gente se encontra? O Palmeiras já cumpriu vários degraus hierárquicos dentro de um clube
onde forma o atleta até sua venda final. Você acha que ainda falta alguma coisa para o Palmeiras para ele ganhar muito dinheiro com a base e formar jogadores de fato que sejam efetivos, ganhadores de títulos dentro do Palmeiras? Sejam decisivos? Olha, na verdade, Marcelo, eu acho que a formação da base é uma coisa onde não aconteceu algumas mudanças dentro do Palmeiras. Foi feita ali praticamente uma revolução. Paulo Nobre pegou ali o Paulo Nobre pegou ali, acho que foi o Cícero de Souza e o Alexandre Matos, tiraram, desconstruíram aquilo que existia, pegaram ali a referência do Barcelona, do Real Madrid, quando o Alexandre Matos foi para lá, olhou tudo que tinha, falou, ó, é isso, vai custar tanto, Paulo Nobre foi lá, fez, foi dada a continuidade do trabalho, e o Palmeiras colheu o fruto desse trabalho. Então, assim, para a gente se tornar uma referência nesse quesito formação, eu acho que a gente está caminhando ainda. Por que eu não coloco isso de uma forma consolidada? Porque eu acho que para você ter a tradição de formar atleta, precisaria levar mais tempo. A gente está falando de um trabalho perto de outros clubes reveladores, aí um trabalho praticamente novo. Tá? São 8 anos, ainda não deram 8 anos de base, tá, Caião? Então, o Palmeiras está chegando agora, essa base construída, que nem você falou, pelo Paulo Nobre, Alexandre Matos, Cícero de Souza e João Paulo Sampaio. Hoje está chegando aí na fase dos 8 anos e de um trabalho que teve muita garimpagem, limpeza, como você falou, tirar aquele monte de amiguinho de empresário, filho de conselheiro. Isso começou com o Brunoro, mas foi... quase que o nepotismo que existia lá dentro, né? Era uma máfia, cara, terrível aquilo que o Mustafa fez dentro do Palmeiras, em todos os sentidos, muito negativo o trabalho. Eu não tenho nenhuma saudade do período do Mustafa, pelo contrário, foi a pior coisa que aconteceu na história do Palmeiras, foi a existência do Mustafa Contursi, e há quem goste. Mas segue lá, Caião, eu só ajudei com informação em números. Não, claro. Eu acho que a coisa pega em relação à base do Palmeiras, que você falou sobre vender atletas da base e tal. Um pouquinho antes você comentou ali sobre a live lá no canal Porcaria com o Tedesco. O Tedesco e o Danilão do PVA, cara. E também chegou lá... Eu até vi um pouquinho da live lá. Eu vi vocês falando sobre essa coisa aí, né? O atleta ali que sai da base do São Paulo dá meia dúzia de chute a gol, é vendido ali por seus 20 milhões, né? E aí, enquanto aqui no Palmeiras, assim, não dá pra gente... Quando a gente pega uma safra boa na base, por melhor que ela seja, nem todo mundo vai ter o rendimento da base no profissional. Esse eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é que no time profissional não vai ter do 1 ao 11 de vaga para subir a base toda, entendeu? E outra, um trabalho que seria impossível de fazer, visto a lapidação que muitos potenciais precisam até se consolidar no time profissional. Isso aconteceu com todos os jogadores, inclusive, que deram certo. Terceiro ponto, eu acho que quando a gente fala de vendas, o Palmeiras, tanto na base quanto no profissional, o Palmeiras perde esse time de vendas aí com muita facilidade. Na época do Verón, se não me engano, ele foi feita a venda dele, por mais questionável que fosse o valor, se não me engano, naquela oportunidade ele ainda era a 4ª maior venda da história do Palmeiras. Sim. A quinta, vocês lembram quem que é? Isso é uma informação importante. Eu não lembro se era o Wagner Love.
Tá me fugindo aqui. Vai lá, sacramenta. O Flávio Conceição, lá em 95. Pesado. Você entendeu? Olha quanto tempo faz de uma venda, né, Caião? de uma venda relevante, né? Entendeu? Então, por isso que eu falo. Você olha esse período de escassez, assim, de venda, se é que eu posso colocar dessa forma, o cara que vinga na base, eu prefiro que fique aqui durante, sei lá, uns 2 anos e meio, talvez ele nem consiga ficar todo esse tempo, e se ficar mais, não fica muito mais do que isso, e o Palmeiras fazer uma venda legal. Só que a gente tem oportunidade, muitas vezes, de vender jogador que a gente acaba não usando, e às vezes a gente deixa passar essa oportunidade, e lá na frente ele perde valor de mercado, como foi o caso do Verón e como foi o caso de vários outros. Mas nesse caso, Caio, a gente já sendo um pouco mais breve, porque temos que falar de Corinthians também e Palmeiras, e eu vou fazer essa mesma pergunta para o Caio, e vou puxar um outro assunto para o Brunão falar, que vai vir do chat. Essa situação do time não tem a ver com a questão do Lucas Lima, que era a laranja podre dentro desse grupo de meninos, porque me ocorreu o seguinte: se eles não tivessem passado por esse problema, no meio de uma pandemia, onde estavam indo em balada clandestina, em festinha e outras coisas irregulares que a gente depois ficou sabendo, o próprio Renan foi vítima desse tipo de coisa ou foi atuante, depende da posição de passapanice ou cornetice de cada um de nós, porque há quem diga que ele estava completamente alterado, alcoolizado e com outras substâncias, e não vem ao caso. Eu não estou aqui para sacrificar ninguém. A gente está falando de garotos. Isso acontece no seio das nossas famílias. Eu tenho um parente com esse tipo de problema. Agora, aqueles 6 que saíam no grupo do Lucas Lima, todos eles tiveram problemas, e o único que foi salvo ali, de pronto, foi o Gabriel Menino. E depois o Fabinho quase vai embora nessa história. Aí eu te pergunto, faltou o time da venda ou faltou liderança da nossa diretoria para, quando viu o problema, vai lá e toma postura de líder, entendeu? Porque na minha concepção, Caio, acho que ali naquele caso não foi time, porque aqueles jogadores não estavam formados e eles tinham tudo para ser vendidos mais caro. Depois do que aconteceu, aí eu fui obrigado a me render. Poxa, se a gente tivesse vendido todo mundo naquela data, quando as propostas chegaram para o Patrick de Paula, para o Gabriel Menino tem uma proposta do Chelsea de 20 milhões de euros. O Palmeiras recusou, logo que ele foi para a Libertadores, ia esperar a virada do ano para vender ele na janela de transferência. E o Chelsea contratou um atleta. E com isso nós perdemos a chance de vender vários jogadores. E aí que fica a dúvida, para a gente pôr um ponto final nessa história da base. Você acha que a diretoria é culpada no sentido de ter perdido o time, ou ainda é um erro na formação, nessa estrutura que a gente falou, né? O final é a venda por um alto valor para dar rendimento financeiro, ou é a parte desportiva. Aí não se estabeleceu na nossa base nenhum craque decisivo. Tá aí o Gabriel Menino brigando com o Richard Rios, mas não está validado. O Vanderlan, reserva absoluto do Piquerez. O Naves pedindo para entrar. O Hendrick não deu certo ainda. Vai dar certo, é óbvio. O Garcia pipocando do outro lado. O Fabinho, com as contusões, os problemas que teve, também não se firmou. E aí é que tá. Qual é o X? É uma questão de liderança, porque nessa época nem o Abel estava lá. Era Anderson Barros e Maurício Gagliotti. Ou foi a perda do time que a gente citou antes? Cara, talvez um pouco da falta de liderança, porque assim, eu acho que a partir do momento que chega na diretoria e o atleta começa a cair de rendimento, sendo que tem uma estrutura legal, tem um salário bom, um salário em dia, toda ali uma assistência por parte do clube, que é um custo que não é barato, entendeu? Eu acho que cabe a diretoria tomar suas devidas providências. Por outro lado, eu acho que
A laranja podre, ela vai aparecer em diversos ambientes. Então, assim, eu não vou colocar o Lucas Lima ou outro jogador, embora a gente saiba que eles faziam parte de um grupinho ali com o Lucas Lima, que era o mais velho entre eles ali, né, onde não foi ali a melhor referência. Mas, ainda assim, eu acho que, às vezes, o jogador ele não tem uma assessoria, assim, um acompanhamento. Assessoria, quando eu falo, não tô falando nem de pessoa jurídica, no caso. Mas muitas vezes eles não têm, por exemplo, que tem o Endrick, a família do Endrick, ela é muito presente, entendeu? E aí você pega, que nem o Vanderlei Luxemburgo, eu não gosto dele, eu não sou fã dele, mas uma coisa que ele falou uma vez que me chamou a atenção, sobre o Patrick de Paula, ele falou assim, é um cara que pediu para bater o último pênalti e tal, não sei o quê, naquela final de Paulista, e aí, ao mesmo tempo que você pensa, cara, mas o último pênalti é uma responsabilidade, será que ele não vai ficar com medo, tal, não sei o quê, ele falou alguma coisa no sentido de, ele jogava a bola dentro da favela, ali no meio do tiroteio, você acha que é disso que ele vai ter medo? Uhum. Então, assim, isso não tira a dignidade de ninguém, mas quando eu acho que a pessoa não tem ali um acompanhamento familiar, uma liderança até pessoal presente, ele vai mudar de mundo, assim, drasticamente. Porque muitas vezes o cara que joga bola no meio de um tiroteio numa comunidade, numa favela, ou como cada um queira dar o nome aí familiarizado, muitas vezes é o cara que, poxa, às vezes ele não passa fome, mas ele passa necessidade, às vezes ele vê ali em volta dele, né, a circunstância de vida que não é das mais agradáveis, né, isso coletivamente falando. E aí ele passa a fazer parte de um mundo onde o não existe. Por quê? Porque ele tem o salário de um jogador de futebol. Então, se o cara não tiver o psicológico legal ali, um acompanhamento legal, para ele saber até que ponto ele pode ir, até que ponto isso passa a fazer mal para a carreira dele, desculpa até a palavra, mas o cara vai despirocar mesmo. Não, faz todo sentido, Caio. Faz todo sentido. Entendeu? Eu não sei qual que é a realidade de cada um. Eu falei esse exemplo do Patrick de Paula porque vem de uma fala do Vanderlei Luxemburgo que usou o Patrick de Paula como exemplo, mas eu não sei como que era a realidade. Sobre o Patrick de Paula, só para corroborar, o Patrick de Paula, o professor dele é meu amigo de infância e uma professora do Rio de Janeiro, onde ele estudava, veio para cá, para São Paulo, e acompanhou o período dele de adaptação aqui em São Paulo. E falavam que era uma questão social muito difícil, né, dele até se integrar à própria escola, para você ver a gravidade. Caião, estou pensando em rodar o chat, o que você acha? Opa, vamos nessa. Então vamos lá? E aí eu vou chamar o Brunão para compartilhar e depois seguir a pauta. Chegou a hora de golear eles lá no Itaquerão, fala o Pumps Dog. Grande abraço, Marcos Bandeira. Estou aguardando você aqui na live com a gente. Daniel Messias, boa noite. Daniel Messias estava lá na live com a gente hoje, batendo papo no chat. Fazendo ali, Crim, grande abraço, meu irmão. 2 lives num só dia, Marcelo, para você ver. 2h30 lá, 2 horas aqui. Vamos lá, Palmeiras vai ganhar dos Gambás. Eu acho que é o sonho de todo mundo. Eu não sei se é a próxima pauta, Brunão. Se for, já depois a gente que rodar o chat, se você tiver sua participação com o chat, já puxa. Daniel Messias, Dona Leila Pereira tem que trazer peça de reposição no próximo ano para o nosso treinador. Concordo plenamente. Vou mais longe. A temporada não acabou. A parte mais difícil da temporada é agora. Se tivesse um bom jogador livre no mercado nesse momento, para mim seria fundamental. Olha, mas final de temporada, quem fez o gol da Libertadores de 2021, se não me engano, 2020? Breno Lopes. Chegou no meio de temporada.
mas ele foi fundamental naquele período, idêntico agora. Dudu está afastado, contundido. A gente precisa de mais um atleta. A gente não tem na base esse menino. O Daverson também voltou no meio de temporada e fez gol em final de Libertadores. É emblemático. E aí ia perguntar para o Brunão. Brunão, só pode vir para o Palmeiras um jogador que tivesse livre no mercado. Você teria algum nome? Você concorda que ainda dá tempo? Você acha melhor não trazer? Como é que você vê isso de bate-pronto? Então, para esse ano ainda não dá mais para trazer, não, né? Porque a janela de transferência já fechou, né? Pode. Jogador que não estiver trabalhando, jogador que tiver contrato rescindido, livre no mercado. Sim. Só esse perfil. Jogador que tá jogando não pode, então. Nenhum atleta que esteja jogando pode mais. No jogo contra Estudiantes e Corinthians, né, que é aquele amasso dos Estudiantes, tem um jogador que me chamou a atenção, que é o Roleister. Sei, joga bola. Que é argentino, 23 anos, muito bom por sinal, jovem, né? E já foi comparado, inclusive, com o Messi e tal. Assim, não é um medalhão, mas é uma aposta, porque ele estava no River, né? É um cara que joga muito bem, parece que ele é o goleador do time. E ele é ponta, né? Ele é ponta. Uhum. E o Palmeiras precisaria de um jogador desse tipo, um argentino, um matador, né? Que nem, por exemplo, o Flaco Lopes. As características dele, a gente sabe que o Lopes não está tão bem, né? Mas. O problema do Lopes é só o sistema tático, mas continua. Sim. Mas precisaria de jogador com esse perfil, né? De argentino, matador, eu acho que serviria. Agora, o que eu não entendo é que assim, a diretoria pode ter a mesma postura dela no ano que vem, de não trazer ninguém. Essa é a preocupação nossa, né? Nossa, o medo de todo palmeirense, hein, Brunão? Você imagina não conseguir trazer de novo, Jesus. Agora eu me entendo, tem que conseguir, né? Esse jogador, por exemplo, claro, tem que ser mais estudado, mas eu acho que seria uma boa, né? Um cara que nem, por exemplo, o Aníbal Moreira não deu certo, o próprio Santiago Eze. Então, são jogadores que, assim como eles são jogadores assim, sul-americanos, seria um bom perfil para o Palmeiras trazer. E por tipo de campeonato, por exemplo, mata-mata, argentino para mata-mata é muito bom, né? Até para pontos corridos. Então, o Palmeiras tem que estudar esse jogador, na minha opinião, né? Para mim, seria um potencial, claro, não é um medalhão, mas a gente é uma aposta. O problema só do que você falou é que esse é um atleta que tem contrato vigente, não está livre no mercado, e aí é uma briga para o ano que vem. A gente tem que lembrar que esses jogadores que se destacam numa temporada, principalmente argentinos e uruguaios, eles são rapidamente absorvidos pelo futebol europeu quando se destacam, e principalmente as promessas, elas não ficam disponíveis. E eu falo para você, vai ser uma pena, por exemplo, a gente perder o Aníbal, que vai estar ali, que vai acabar indo para a Europa no final do ano e não vai poder vir. A minha dúvida, gente, e eu preciso dividir isso com vocês, se a gente está com dinheiro disponível, a gente tinha 10 milhões de euros, tínhamos dinheiro novo que veio da venda dos direitos federativos, as garantias da W Torre sobre a dívida que ela tem conosco, enfim, e tudo que está acontecendo com o Palmeiras, que vem trazendo cada vez mais dividendos, como que a gente não conseguiu, com 10 milhões de euros livre, trazer um volante? Isso é inaceitável. Inaceitável. Então, é a minha preocupação para a próxima janela. Na realidade... Fala. Na realidade, assim, eu até queria puxar esse gancho aí, Marcelo, porque, assim, eu acho que dificilmente esse medo de todo palmeirense vai acabar se concluindo, principalmente porque a tendência é o Anderson Barros não ficar. E a partir do momento que entra um novo diretor de futebol, o cara vai querer mostrar serviço. Então, eu imagino que essa questão aí, o ano que vem, se ela for um problema, não vai ser tão grave quanto aquele que a gente vive hoje, que é o de ter o quê? Um coordenador de futebol ocupando o cargo de diretor de futebol. Sem dúvida, é exatamente o que eu penso também, Caião. Rapidinho, mais um trechinho aqui do chat, se não vai acontecer o que aconteceram nos outros dias, e a gente não vai conseguir. E aqui vem uma comemoração já antecipada, ó. Marcos Bandeira, tricas para os pênaltis. E a gente já sabe que já está eliminado, né? Já era a expectativa do Marcos Bandeira de ver isso acontecer. E aí ele já emenda embaixo. Não quero ver o Palmeiras em pênaltis por um bom tempo. Eu quero que o Palmeiras se classifique sempre antes dos pênaltis. Até prorrogação eu tenho vontade de não ver.
Daniel Messias, só tenho medo do caso Gustavo Gomes ou Murilo se machucarem, que está muito dentro do que a gente estava falando agora. A gente não tem peças de reposição e com isso fica muito difícil. Aí colocarem na zaga o Luan para marcar o Cavani. Bom, nós vamos falar desse tema. Vou parar aqui então, Daniel. Vou deixar na tua fala. Vou colocar aqui embaixo. Ó, ficou até agora lá embaixo na timeline lá, ó. Arquiporcada. Sigam no Instagram, no YouTube, no TikTok. O Caião tá fazendo vídeo aberto. Eu estou muito feliz com isso. E ele tem que colocar como colaborador lá o Show Palmeiras, o Palmeiras do Time do Futuro, o Metaverso Palmeiras. Tem que colocar também lá com a gente o Porco Avante, a nova aquisição do nosso time palmeirense de verdade. Então, galera, quem não conhece, vai lá, Porco Avante, começou a entrar agora para o nosso time. Metaverso Palmeiras, que é essa inteligência artificial que está aí, a primeira inteligência artificial do Palmeiras, feita por nós, do Projeto Palmeiras de Verdade. Aí tem o Universo Palestrino, que é do Brunão. Deixa eu até tirar o comentário do Daniel Messias, para que as pessoas identifiquem aqui, ó. É que eu estou numa outra parte aqui, gente. Espera só um minutinho. Espera aí. Comentários. Eu tomando surra, né? Tem que fazer tudo aqui. É terrível. Olha lá. Quem não viu, é hoje. Já vou colocar aqui na timeline todo mundo. Mas, enfim, voltando lá. O time engrossou. Estou feliz da vida. Tá o Caio daqui por cá, do Universo Palestino, era para estar com outros grandes aqui na nossa bancada. E vamos falar de Palmeiras e Corinthians, Brunão, enquanto eu arrumo aqui de novo o nosso... Aí, ó. Caio Arquiporcada, @Arquiporcada em todas as mídias. Bruno Saad ou Universo Palestrino. E o Palmeiras de Verdade. O que eu gosto de falar é aqui, ó. Entrem no site www.palmeirasdeverdade.com.br. Mas eu queria falar de Palmeiras e Corinthians. Brunão, puxa o bonde aí, vai. Bom, o Palmeiras joga no próximo domingo lá no Itaquerão, né, contra o Corinthians. Palmeiras segundo colocado, Corinthians 13º colocado, né? O Palmeiras está a 11 pontos do Botafogo. A gente tem que tentar aqui encurtar essa distância, né? Então seria muito importante vencer o Corinthians. No primeiro turno, o Palmeiras venceu no Allianz Parque por 2-1, né? E eu acredito que o Palmeiras tem tudo para vencer o Corinthians, né? O Palmeiras é um time melhor, tá numa fase melhor e tal, mas clássico é clássico, né? Então é um derby sempre, né, muito osso. Qualquer situação é Palmeiras e Corinthians. E não acredito num jogo tão fácil aí, né? Como sempre é, mesmo o Palmeiras sendo melhor, está no momento melhor. Começando com você, Caio. Como é que você vê esse jogo aí, né? O Palmeiras provavelmente vai jogar completo, né? Obviamente para buscar a vitória. E o Corinthians deve oferecer alguma resistência. Como é que você vê esse jogo? Brunão, ó, visto o fato aí do jogo da Libertadores ser daqui praticamente 20 dias aí, ou mais, a tendência é o Palmeiras ir sim com força máxima, mas diferente do que foi o jogo aí contra o Deportivo Pereira, já não é mais fase de teste. Então, assim, eu acho que o Palmeiras ele tem que focar naquilo que dá certo. E a questão do Dudu, que não dá para projetar esse jogo, né? Ainda mais sendo um dos primeiros jogos sem o Dudu no time. E se tratando de um clássico fora de casa, não tem como não pensar numa saída, né, numa substituição que possa suprir da melhor maneira. A gente olhar aí, por exemplo, o mapa de calor do Arthur, que também é ponta, tal, a gente vai olhar que ele vai melhor jogando pela direita, só que hoje a gente perdeu aí para o final da temporada, para daqui... Acho que o Dudu deve voltar mais ou menos na metade para o final do Paulista. Né? A gente perdeu o cara que joga na esquerda. Porque vai ter regenerativo, adaptação. Sim. Cara, e tem um detalhe importante que a gente pouco comentou sobre o que você está falando aí do Dudu ano que vem. A Libertadores, o ano que vem, muda o calendário. Então a Libertadores começa em fevereiro.
é muito provável que o Dudu não participe da primeira fase da Copa Libertadores da América. Olha que grave. A tendência é não participar, até pelo tempo de recuperação, né? Vai acontecer praticamente junto com o Campeonato Paulista, com poucos dias de diferença no calendário de um jogo para o outro. Eu lembro, mais ou menos naquele período de pandemia, que o Palmeiras teve uma época que jogava dia sim, dia não. Mas voltando para o clássico, eu acho que a gente tem sim total condição de ir lá ganhar deles lá em Itaquera, como a gente já fez outras vezes. A gente vive um momento melhor, um momento mais consistente. A gente tem um time melhor do que o time deles. A gente tem um elenco melhor do que o elenco deles. Muitas vezes a gente fala aí, né, sobre as peças de reposição. Eu acho que até nesse quesito a gente está à frente do Corinthians. Mas é clássico, é um jogo diante da torcida deles, é um jogo no aniversário deles, praticamente, que o jogo é no dia 3, o aniversário deles é no dia 1º. Então, eles tendem a engrossar o caldo para o nosso lado também. Então, é se fazer valer aí, como eu falo outras vezes, é se fazer valer do poder de fogo, entre aspas, que a gente tem. Porque se a gente conseguir prevalecer dessa forma dentro de campo, cara, eu não vou falar assim que goleada, mas 1-0, 2-0, 2-1, como tem acontecido nos últimos jogos, temos perfeitos